Welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano, à nossa primeira aula de Review and Exercise deste ano de 2024, sobre o tema de verbo to be. Verbo to be é um assunto... Eita! Meu Deus, mas foi rápido! O verbo to be é um assunto muito simples, é um assunto bem simples, mas como eu falei, muitos podem não ter esquecido como é que é mesmo, como é que faz, outros podem não ter tido muito conhecimento, então essa aula foi importante. Essa primeira unidade é justamente isso, a gente vai revisitar muitos conhecimentos que vocês já tiveram e nessa primeira unidade a gente vai trabalhar muito com esse verbo to be, tanto na forma do presente, quanto na forma da negativa, ou do passado, e quanto na forma do futuro, que eles vão dando uma mudadinha aí. E a gente aprendeu que o verbo to be é um verbo que tem duas traduções no português. Então esse verbo to be é um verbo que tem duas traduções, ser e estar. Como é que você vai saber se é ser ou se está? Vai depender do contexto e vai depender justamente do complemento que vem depois, né, do verbo ou do advérbio, dependendo aí se for uma frase afirmativa, negativa, interrogativa. Então, olha só, coloca aqui a tela aqui para mim. A gente tem aqui a nossa aula 1.1, She's a talented musician. Ela é uma musicista talentosa, usando o verbo to be. Esses são os verbos que nós aprendemos hoje. Claro que a primeira palavra é o pronome pessoal, não se esqueça disso. Pronome pessoal, então nós temos I am, que é a primeira pessoa do singular, I am, eu sou, eu estou. Nós temos, cadê a segunda pessoa do singular? You are, que além de ser a segunda pessoa do singular, também é a segunda pessoa do plural. Então é vocês são, vocês estão, você é, você está. Temos aqui a terceira pessoa do singular formada por he is, ele é, ele está, she is, ela está, e o it is. Não se esqueça desse aqui que eu falei, que é aquele usado para objetos, animais, algumas situações onde no português não tem um pronome pessoal, mas no inglês você precisa colocar. Então, a tradução vai ser ele é, ele está, ou então não vai ter tradução, somente é e está. Lembrando disso. We are, que é a primeira pessoa do plural, que é nós somos, nós estamos, e they are, que é a última, a terceira e última pessoa do plural. Você, aliás, eles ou elas são, eles ou elas estão. Temos aqui algumas frases que eu passei para vocês e vamos lá só relembrar essa questão aqui de como montar uma frase usando o verbo to be numa questão de ser e estar, obviamente, numa frase simples. Você tem na forma afirmativa o sujeito, que pode ser um pronome pessoal ou nome próprio, tá? Você pode colocar nomes de coisas, pessoas também. Eu trabalhei aqui muito com pronomes pessoais. O verbo to be logo em seguida. Então, I am, you are, she is, e logo em seguida você tem um complemento, que vai depender do que você está querendo dizer. Aqui eu coloquei um adjetivo, que é estudante, aqui eu coloquei um adjetivo possessivo, que é meu, minha, e um substantivo friend, aqui eu coloquei outro adjetivo, e assim vai indo. Geralmente, quando você coloca adjetivos, você sabe que a tradução vai ser ser, né? Porque um adjetivo é aquilo que caracteriza, né, alguma coisa. Então, ela é alguma coisa, ou ele é, e assim por diante. Na negativa, o que vai mudar é apenas a presença do not. Ele virá sempre a tiracolo do verbo to be, sempre ao lado do verbo to be, podendo também fazer aquela contração que eu estava ensinando para vocês. Essa contração pode acontecer aqui também, entre o pronome pessoal e o verbo to be, tá? Essa contração também pode acontecer entre o verbo to be e a negativa, exceto com o am. Esse verbo aqui, lembra que ele não vai contrair nunca com o not. E para fazer frases na interrogativa, você já sabe, né? O verbo vem para frente. Agora, quando se trata de uma pergunta say yes or no question, que é aquela pergunta com uma resposta mais prolongada, você tem aqui, às vezes, um pronome interrogativo. Mas sem esses pronomes interrogativos, que vem na frente sempre vai ser o verbo to be, logo seguido o pronome pessoal, e aí o restante da frase. Eu não falei sobre essas frases aqui, porque a gente já comentou todas essas frases aqui na nossa aula, são as mesmas frases que a gente comentou, então essa aqui é só mesmo para falar de estrutura. E é isso, já está dando tempo aí da nossa aula. E vamos começar a nossa aula, não, da nossa aula para atividade, na verdade, da atividade de vocês. Daqui a pouco eu vou retornar para fazer a correção. Tem um texto bem simples, nada de dificultoso. Temos umas perguntas de gramáticas. And be right back. Hello again! Hello de volta! Olá de novo! Gente, olha só, chega o momento da atividade de sala, o momento de você tirar o quê? Suas questions, suas dúvidas, eu espero que tenham sido poucas. E aí, como eu falei para vocês, tem esse texto bem pequenininho. Desse texto aí vocês iriam fazer a interpretação,
para as questões, mas nada de dificultoso de interpretação também. É um texto mais só para vocês fazerem uma leitura. E vamos fazer essa leitura lá. Let's go! Ó, começamos o texto utilizando bastante verbo to be. Também aqui nesse nosso texto você tem a presença de um outro tempo verbal bastante forte, que é o simple present, que vamos estudar lá na unidade de número 2. Então ainda está um pouco longe. De qualquer forma, eu tenho certeza que não foi difícil de entender esse texto, porque ele é um texto simples. Vamos começar a leitura a partir de... tananã, tananã. Agora, todas as manhãs, every morning, I wake up at 7 a.m. Eu acordo às 7 da manhã, todas as manhãs. The sun is already shining, o sol já está brilhando, and the day looks promising. E o dia parece promissor. I'm usually a bit groggy, but a cup of coffee helps wake me up. Então ele fala assim, geralmente fica um pouco tonto, mas uma xícara de café me ajuda a levantar ou a acordar. I like to start my day with hearty breakfast. Então ela fala aqui que gosta de começar o dia com um café farto, né? Um café da manhã bem farto. Today, I'm having scrambled eggs and toast. Que não é um café da manhã tão farto, mas ainda assim é um café da manhã muito bom, que é o quê? Que ele vai ter o que hoje? Ele vai comer, né? Ele vai ter, na verdade, ele vai se alimentar com ovos mexidos, scrambled eggs, e torrada. After breakfast, I brush my teeth and get dressed. Ou seja, depois do café da manhã, eu escovo meus dentes e me visto. I'm not a morning person, so do I. Ou seja, eu não sou uma pessoa da manhã, eu também. Eu comentei aí so do I, mas não estava aqui no texto não, quer dizer, eu também. So I'm not very talkative at this time. Então ele fala assim, que não é uma pessoa da manhã, né, de dia, então ele não é muito falante nesse horário. I'm ready to leave for my work by 8:30 a.m. Ou seja, eu estou pronto para sair para o meu trabalho às 8:30 da manhã. I usually take the bus. Eu geralmente pego o ônibus. But sometimes I walk if the weather is nice. Mas às vezes eu caminho essa conjunção aqui, se o tempo estiver bom. Overall, my mornings are peaceful and productive. Então ele fala assim, no geral, overall, as minhas manhãs são na paz, não são tranquilas, and productive, e produtivas. Então, um texto bem simples, fácil, interpretação bem básica, porque ele pergunta aqui, what time does the author wake up? Então, que horas o ator acorda? Tá bem simples, porque a gente está falando de horário. Então, para achar a resposta é muito fácil, porque você só vai procurar exatamente questões de referência numérica aqui. Então, você tem aqui bem grandão no início do texto, um 7 bem grandão, então não tem muito o que falar. E além do início do texto, perdão, você tem outro número aqui, que é o 8:30, que é o 8:30. Então, são dois números. O que vai determinar é exatamente essa questão aqui, que acorda. Então, você tem wake up bem aqui e wake up bem aqui. Então, você consegue ver que a resposta é exatamente a resposta de letra B, que é o horário que o autor acorda. What time does the author wake up? Exatamente toda manhã. A wake up, eu acordo, eu levanto às 7 horas da manhã. 8:30 é quando ele chega, perdão, é quando ele vai para o trabalho. E na número 2, veja lá, número 2. Why does the author drink coffee in the morning? As perguntas estão em inglês, mas não significa que todas as atividades que vocês farão daqui para frente terão perguntas em inglês, tá? Essa aqui eu quis colocar e você pode perceber que são palavras fáceis, você consegue saber que isso aqui é porquê, isso aqui é autor, isso aqui é um verbo auxiliar que não é traduzido, a gente vai aprender isso lá na segunda unidade. Então, por que o autor? Drink é um verbo fácil que significa beber, né? De como o verbo ele vai significar beber, como substantivo ele vai significar bebida. Então, por que o autor bebe café? Aí que você entende que é pela manhã, né? Ou de manhã, enfim. Por que o autor bebe café de manhã?
Então, nós temos aqui a letra A. To go for a walk, to have a chat, to wake up, to watch TV, ou to take a shower. Lembra da questão do to que eu falei para vocês, do to be? Então, to be, olha aqui, ó. To go, to have, todos esses verbos são acompanhados de um to quando ele precisa estar no infinitivo. Não é sempre que isso acontece, mas na maioria das vezes, quando um verbo fica no infinitivo, ou seja, sem conjugação, quando o verbo está na sua forma natural, ele não está conjugado. Ele não está no presente, ele não está no passado, não está no futuro. Não está. Então, isso aqui, esse to é para essa questão mesmo, tá? Então, to go for a walk, caminhar, fazer uma caminhada. To have a chat, ou seja, para conversar, para acordar, para assistir TV. No caso aqui, tomar banho. E aí, para que o autor toma, ou melhor, por que o autor toma café de manhã? Tá muito simples, né, a resposta? Ele diz bem aqui. Ele fala bem aqui. Deixa eu ver. Ele fala bem aqui. But a cup of coffee, café, um copo de café, helps, o que já ajuda, wake me up. Me ajuda a acordar. Então, ele toma o café da manhã, não é para caminhar, não é para conversar, não é para assistir TV, nem para tomar banho. E sim para acordar, porque não basta só acordar, levantar exatamente, né? Ele precisa acordar de uma outra forma também, somente o café ajuda esse autor a fazer isso. E na número 3, which sentence is in the negative form? Qual é a sentença que está na forma negativa? Gente, que atividade fácil. Já até me arrependi, que eu acho que tinha que ter mais coisa difícil. Ou coisinha fácil, gente, é sério. Olha aí, o que eu falei durante as aulas inteiras, a aula inteira, na verdade. Para fazer a forma negativa, só basta colocar uma coisa a tiracolo de outra coisa. Somente. E o que é essa coisa que você precisa fazer? É aquele advérbio, é aquela partícula que deixa a frase na negativa. Sem ela não existe frases na negativa. E qual é ela? Qual é ela? Resposta nossa número 3, letra E. I'm not ready to leave for work. Eu não estou pronto para ir para o trabalho. É uma brincadeira, enfim. Vamos lá para número 4. Número 4, what is the affirmative form? Pode vir aqui para mim, diretor, não tenha medo. Isso. What is the affirmative form of I am not a morning person? Então, assim, nós temos essa frase aí, I'm not a morning person, tirada lá do nosso texto. Eu quero saber qual é a forma afirmativa. Bem, gente, é a mesma coisa lá da número 3. Se na 3 a gente tinha lá qual é a sentença negativa, que é onde você precisava ver, né, uma sentença onde você tinha que ter esse advérbio aqui da negação, aqui você tem que ter uma sentença onde a forma afirmativa não vem exatamente essa partícula negativa aqui. Então, para fazer a forma afirmativa dessa frase, basta você tirar o not. Ai, meu Deus, tô tentando fazer um negócio aqui, não tô conseguindo. Aqui, ó, pá, tirou o not. Virou uma frase afirmativa. Acabou. É só tirar o not. É muito fácil, gente. Então, temos aqui, letra A, I am not a morning person. É a mesma frase. A diferença é que aqui eu tenho o verbo to be que não está mais contraído. É a mesma frase, então não é a letra A. Letra B, I'm a morning person. Opa, tá correta. Será que essa letra B? Que eu acho que é ela mesma. A letra C, I'm not an evening person. Tem nada a ver porque a gente está usando evening. E evening não é morning. Não tem nada a ver, e fora que tem um not aqui, então não é. Na letra D, I not am. Tudo errado, não vou nem ler, que até dói aqui nos ouvidos. E na letra E, I is not, pior ainda. Então, letra D e letra E, totalmente fora de questão. Letra C tá errada. Letra B, que é a minha resposta correta. Então, bem simples. Para fazer a forma afirmativa, você tinha que tirar o not. É isso, fica I'm a morning person. E se por acaso tivesse I am a morning person, também estaria correto, tá? Porque aqui eu continuei com a questão da contração do verbo to be com o meu pronome pessoal. Que atividade mais fácil? Todas as atividades foram muito fáceis. Vamos ver essas 5? What is the interrogative form of she is better when her day starts with a breakfast? Então, a mesma frase que eu tirei lá do texto, aliás, mais uma frase que eu tirei lá do texto. She's better when her day starts with breakfast. Eu acho que estava lá no texto isso, porque tem muito a ver com o texto.
Então, qual é a forma interrogativa desta frase? Mesma coisa lá, só que agora por um outro viés, porque afinal de contas, na forma interrogativa, você precisa do verbo to be na frente do sujeito. Ou então do pronome interrogativo na frente do verbo to be e depois vem o sujeito. Vai depender do tipo de pergunta que você está fazendo. Mas como aqui a gente está vendo que não vai ter pronome interrogativo, então na letra A já começou com she, não é. Na letra B, does, não. Isso aqui é sim uma forma de fazer uma pergunta, mas não tem nada a ver com o verbo to be. Na letra C, is she better when her day starts with breakfast? Eu acho que é C, viu? Na letra D, does she, também não tem nada a ver com o que a gente estudou hoje. E na letra E, she to... Nossa, nada a ver. Então, obviamente, a resposta correta é a letra C. E o que eu fiz para fazer essa forma interrogativa? O que eu fiz? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês, para eu poder escrever aqui. O que é isso que eu fiz? Muito simples. Muito simples. Eu fiz só fazer o quê? Troquei de lugar o verbo to be com o pronome pessoal. Foi isso que eu fiz. O resto continua no mesmo lugar, sem alterar absolutely nothing. Então, tenho aqui is she, que foi que eu troquei, né? O resto, better when her day starts with breakfast. Só que lembra que quando é uma pergunta, você tem que fazer a entonação de pergunta, né? Is she better when her day starts with breakfast? Ou seja, tem uma entonação de pergunta aí. Pra você, né? Obviamente, tudo bem que tem um ponto de interrogação, tudo bem que tem estrutura de pergunta, mas é bom fazer a tal da entonação, né? Porque isso mostra que você tá ligadinho mais aí na questão de se comunicar melhor. É isso. Chegou aí as nossas referências e o final da nossa última aula sobre a aula 1, ou seja, 1.1 e 1.2 finalizadas. See you next class. Bye bye.